Boa noite! Hoje vamos de live, 9 de dezembro, vamos falar sobre mudanças. Oi, Cris! Quem aí tá querendo fazer um 2025 um pouquinho diferente, né? Todos nós, acho que quando vai chegando o fim do ano, entra nessa energia de encerrar ciclos, fechar coisas que não estão funcionando mais na vida da gente. Seja bem-vinda, meu amor. Então hoje eu trouxe essa live pra gente falar um pouquinho disso. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, me fala aí, o que você tá querendo mudar pra 2025, Cris? É isso aí. Bom, eu vou introduzindo o tema aqui e depois, conforme o pessoal for entrando, vai pegando e a live vai ficar gravada também. O Bert falava muito sobre esse processo de mudança, né? E o que ele falava nesse... Ah lá, eu quero melhorar meu autocuidado com exercícios. E é difícil, né, a gente manter essa consistência em algo que a gente quer mudar, né? E isso é reflexo muito das resistências que a gente tem. Então, todo o processo de mudança enfrenta muita resistência, né? Então, o que o Bert falava? Que quem realiza uma mudança sente-se maior e mais rico do que antes. Porém, sempre terá deixado algo para trás. Oi, Alê, seja bem-vinda. A criança deixa sua infância, o jovem a adolescência, o adulto após algum tempo deixa para trás a sua obra e na velhice se orienta para algo desconhecido, mas que precisa se submeter, que é a morte. No decorrer da vida somos confrontados com despedidas e vivenciamos a vida também como um processo de morte. Então não tem como a gente falar de mudança sem a gente falar de morte, né? Porque pra gente conseguir sair de um patamar para outro, a gente precisa deixar algo para trás. Então, sempre vai existir um preço, qualquer mudança que a gente tiver. A questão é que sempre a gente vai pro mais. É uma mudança que ela é algo que traz resistências na nossa vida, que traz incômodo, que tira a gente da zona de conforto, é geralmente uma mudança que nos leva para o mais. Porém, ela é muito desafiadora. A Maria Lúcia Galvão, que é uma filósofa e antropóloga também, né? Ela fala sobre isso, sobre quando a gente está expandindo a nossa consciência e a gente quer sair de um lugar aqui de baixo para vir aqui em cima, quanto de energia que a gente tem que colocar aqui? É bastante, né? Porque a gente precisa subir, então a gente precisa expandir. Quando é o contrário, quando a gente está retornando, um exemplo bem típico disso é quando a gente vive um relacionamento ali abusivo, tóxico, em que a gente fica o tempo inteiro se diminuindo para encaixar no parceiro. O que a gente faz? A gente está descendo. Então, esse movimento, ele é um movimento que é mais fácil da gente fazer do que o movimento de subida, o movimento de ascensão, que exige muito mais energia e exige com que a gente enfrente resistências. Então, as resistências, elas estão a favor do mais. Então, toda mudança que a gente quiser fazer na nossa vida, a gente vai enfrentar medo. Esse é a primeira coisa que vai surgir. É o medo. E esse medo, ele vai originar um monte de sabotadores na nossa mente, né? De, nossa, será que isso é pra você mesmo? Será que vai dar certo? Então, o medo, ele vai trazer esse sabotador muito grande. Então, olhar para esse medo de frente mesmo, encarando, é algo essencial quando a gente vai fazer qualquer processo de mudança, seja de cidade, seja de estado civil, seja de emprego, seja do que quer que seja. A gente vivencia esse processo de muita resistência. Por quê? Porque a gente está saindo da zona de conforto.
E daí isso linka exatamente com um trabalho que foi a base, que é a base das constelações, que são as consciências, né? Então a gente tem a nossa boa consciência que nos mantém nesse estado infantil, nesse estado de zona de conforto, nesse estado de resistência a mudanças. Então, por exemplo, se a minha família, todo mundo se na minha família eu tenho, todo mundo tem uma escassez de dinheiro muito grande. Para eu prosperar financeiramente, eu preciso ir contra um sistema todo. Então, a resistência que eu tenho é muito grande. Então, por que a gente escuta, né, essas frases assim, nasceu em berço de ouro, então é mais fácil para ele. E é mesmo, por quê? Porque ali, a boa consciência de quem nasceu num berço de ouro para prosperar, ele tá na zona de conforto dele prosperar. Agora, quem nasceu na escassez, que é a maioria das pessoas, o que acontece? Para poder prosperar financeiramente, precisa exercer o que a gente chama dentro da constelação de má consciência. Que é o quê? Ir contra todo esse sistema que vigora. E quando a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo? A gente começa a não pertencer. E o nosso sentimento de não pertencimento, ele é brutal. Ele dá uma sensação corporal na gente. É visceral mesmo, de dor. Então, um exemplo disso, para vocês entenderem esse lugar, quando eu, por exemplo, prospero demasiadamente dentro de uma família escassa. Como que eu vou ser tratada por essa família? Geralmente eu vou ser a metida, aqui viaja por todo lugar. Eu sempre vou ser... eu vou receber títulos, eu vou receber críticas do meu lugar de prosperidade. Então, isso aí é muito dolorido. Por isso que muitas pessoas que às vezes começam a prosperar financeiramente, acaba fazendo o quê? Acaba retornando, não dá conta de sustentar esse lugar. Por quê? Pra gente sustentar um lugar de prosperidade, de mudança, e quando eu falo prosperidade, eu não tô falando de dinheiro só não. Eu tô falando de relacionamento, eu tô falando de um emprego de qualidade em que eu me sinta bem, de dinheiro também, um lugar de amizades que não são tóxicas, né? Amizades assim que me elevam. Então, para eu sustentar um lugar de prosperidade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber o que eu preciso sustentar ali que é diferente da minha família. Então, se foi um relacionamento afetivo que lá atrás não era, os pais não tinham um bom relacionamento, se desrespeitavam, ou existia traições, ou os avós, para eu poder ter um relacionamento afetivo saudável, como eu desejo e tudo mais, eu preciso fazer o quê? Diferente. E toda vez que eu tô fazendo diferente do meu clã, eu tô fazendo o quê? Eu tô na minha má consciência. E eu vou sentir dor, eu vou sentir desconforto, eu vou sentir vontade de retornar. Porque o nosso movimento, sem consciência, ele é infantil. Ele quer pertencer a todos ali. Isso observem dentro de uma igreja, quando você começa a não fazer mais sentido a igreja que você tá, dentro de grupos de amizade. Então isso é em todos os lugares. Então a palavra-chave que a gente precisa olhar toda vez que a gente quer mudar é o quê? Sustentação. Sustentar o desconforto. Mas para isso eu preciso saber o que desconforto que é esse que eu tô sustentando. Como que eu vou saber isso? Primeiro eu tenho que reconhecer ele no meu corpo. Eu tenho que reconhecer como que ele se manifesta no meu corpo. Ele se manifesta com medo, ele se manifesta com frio na barriga, ele se manifesta de que forma? Porque o nosso corpo, ele dá todas as informações que a gente precisa. E segundo, compreender da onde é esse vínculo, né? A qual lealdade eu tô, a qual emaranhamento eu tô. Porque muitas vezes, esses dias mesmo, uma seguidora entrou em contato comigo e falou: eu já fiz mentoria para mudar, para fazer transição de carreira, eu já fiz, ela tava contando assim umas 3, 4 coisas diferentes que ela fez para ajudar ela a mudar e ela não consegue mudar. Daí eu perguntei para ela assim: você já constelou esse tema? Ela falou assim: já constelei também. Eu falei: e o que você enxergou disso?
E ela não sabia, na verdade, me responder exatamente o que ela olhou na constelação. Então, muitas vezes, a constelação ela vai trazer uma situação ali em que o próprio campo ele vai se acomodar e ele vai encontrar a solução de uma questão que você tá. Mas em outras, e grande parte das constelações é assim, ela vai me mostrar um caminho de solução que eu preciso seguir. E, geralmente esse caminho de solução, ele tá aonde? Ele tá em eu sustentar, geralmente o quê? Mudanças de posturas. Então, se eu observo na constelação que eu estou, por exemplo, emaranhada com o meu pai, no lugar de companheira do meu pai, e eu busco um relacionamento afetivo, o que a constelação tá me mostrando nessa dinâmica da filhinha do pai? Que eu não tô disponível para relacionamento, porque eu já tenho o homem da minha vida. Isso é muito claro. Então, o que eu preciso fazer? Só a constelação vai resolver isso? Para eu conseguir fazer a mudança que eu quero na minha vida? Para que eu consiga ter um relacionamento? Para que eu consiga casar? Para que eu consiga ter uma parceria de troca efetiva, de equilíbrio de trocas mesmo? Eu vou precisar o quê? Mudar a postura. E daí que vem a questão, gente. Porque as mudanças de postura exigem o quê? Sustentação. Então, eu vou precisar olhar para o meu pai, me despedir dele, nesse caso, né? Eu vou precisar dar o lugar da minha mãe, parar de julgar ela em relação ao relacionamento que ela tem com meu pai, porque os dois são certos do jeito que são, porque eles são grandes e eu vim dessa união. Eu vou precisar parar de me meter, muitas vezes, nesse relacionamento, que eu adoro dar um pitaco, né? Eu vou precisar me retirar desse lugar de salvadora do pai, ou desse lugar de melhor do que a mãe. E isso não é algo assim, é algo que na mente é simples, mas no dia a dia é algo desafiador pra gente fazer, porque é mudança de postura. Então eu só consigo fazer mudanças efetivas na vida porque eu mudo a postura. Porque eu sustento esse lugar de desconforto. E daí, quando a gente consegue, eu tive um processo, quem me conhece aqui, né, há mais tempo aqui, eu tive um processo muito grande de mudança no final de 2022, que eu casei, eu tinha um laboratório de análises clínicas, eu vendi, mudei de cidade, e eu precisei exatamente me despedir do meu pai, porque eu tinha exatamente essa dinâmica. E o que aconteceu? Doeu pra caramba, gente. Doeu pra caramba. Um sistema de mulheres muito fortes que não veem no relacionamento, por exemplo, algo importante. Acham que a mulher ela tem que ser mega independente e se já casou, não deu certo, fica sozinha que é melhor. Então essas crenças que existem no nosso clã familiar nos impedem para fazer as mudanças que a gente internamente deseja. Por quê? Porque são feridas abertas que estão ali no nosso clã e atingem a gente, não só no lugar emocional, mas celular mesmo. A biologia já demonstrou com o estudo de DNA que a epigenética mostra que a gente herda os traumas transgeracionais de até 7 gerações. Então, aquelas questões que os nossos antepassados viveram, tá também a nível celular nosso de dificuldade. Então, eu preciso o quê? Tomar uma consciência para saber o que eu vou sustentar para mudar. E sustentar dói, por quê? Porque, vamos colocar, se eu venho de um clã em que as mulheres se divorciam muito, os relacionamentos não dão certo, e eu quero viver um relacionamento saudável, um relacionamento de parceria, um outro tipo de relacionamento que não é o que vigora no meu clã, eu preciso fazer o quê? Eu preciso expandir a minha consciência. Eu preciso dar um passo a mais, e isso exige energia. E isso vai exigir com que eu sustente esse lugar. Se o meu clã, todo mundo é muito pobre, assim, não tem recurso financeiro, e eu quero prosperar, eu vou precisar o quê? Sustentar esse lugar de buscar algo, e vão vir o quê? Inúmeras resistências pro meio do caminho. Inúmeras. Então, muitas vezes eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer dinheiro e eu vou perder.
eu quebro, sabe? Dependendo de cada sistema e a gente olhar as dinâmicas que envolvem ali, são muito profundas. De repente, um sistema em que a saúde é muito comprometida, os antepassados se repetiam doenças, porque tudo é uma forma como a gente ama. Toda vez que a gente repete um padrão do sistema, o que é que está subentendido nessa repetição? Eu amo, só que eu amo de forma cega. E o nosso papel nessa vida é o quê? É purificar esse amor. É transformar esse amor cego num amor claro, num amor que leva para o mais, num amor que faz um pouco diferente, respeitando toda essa história lá de trás. Esse é o nosso papel aqui. Quando eu tenho um filho, o que eu tô fazendo com esse filho? Eu tô colocando esse filho, ele tá carregando as memórias, toda a história do meu clã, de trás de mim, de gerações atrás. E ele tá fazendo o quê? Dando continuidade. E esse filho, ele vai estar o quê? A serviço da vida. Então esse filho, ele pode de repente ser um cientista que vai descobrir uma cura pro câncer, ou simplesmente ser um lixeiro que ajuda a limpar uma cidade. Tudo é sobre estar a serviço da vida. Toda vez que a gente está no movimento de estar a serviço da vida, a gente entra em contato com a plenitude da vida, porque é o nosso propósito. Toda vez que tudo que a gente quer só diz respeito ao eu e ao ego, isso aí não nos leva para o mais. Então, se eu quero fazer algo em que eu preciso expandir para poder levar isso para outras pessoas, eu vou ter muita resistência, sim. Agora, quando eu quero fazer, de repente, alguma coisa que é só aqui pro meu eguinho, sair lá de cima para retornar, isso fica mais fácil. Então, o movimento de mudança, ele está muito alinhado com esse movimento das resistências. E eu trouxe algumas frases do Bert sobre isso para estar trazendo para você, porque o Bert falava muito, ele dentro da literatura dele, né, ele traz muito esse lugar da morte, né, e como a morte, ele fala isso bem categórico, a morte tem o mesmo valor que a vida, porque quando a gente morre, a gente retorna à origem. Qual origem? Não sabemos, mas é a origem da onde a vida veio. E uma criança que viveu 1 ano e um idoso que viveu 80, 90 anos, não tem diferença, porque cada um veio experienciar o que necessitava nessa vida, nessa experiência. Então, a gente para de colocar esse lugar de dar valor, né, pra vida. A morte também é importante ser olhada. E a gente, na nossa cultura ocidental, a gente tem dificuldade de olhar para ela. E a morte ajuda a gente a encerrar o quê? Ciclos. Pra quê? Pra fazer a mudança que a gente quer. Para e pensa, gente, se nós não conseguirmos, a gente não encerrar o ciclo, o que acontece? A gente não cabe mais. A criança, para ir para adolescência, ela tem que encerrar o ciclo da infância. Senão, ela não consegue ir para adolescência. Vai cada vez... Vai acontecendo o quê? Vai crescendo, né? E vai ficando ali um infantil, uma criança, um adolescente, tudo junto com um adulto. E olha a mistureba que vira isso e o quanto isso atrapalha na postura da vida da pessoa. Então, é importante a gente viver os ciclos necessários. Isso tudo a natureza nos ensina. A natureza tem o quê? 4 estações. E se a gente olhar, antigamente as estações eram bem definidas, né? Só que hoje em dia, as próprias estações do ano estão bagunçadas, não estão conseguindo ter uma definição plena. Por quê? Porque é um reflexo também dessa bagunça interna que está dentro de nós, porque tudo é reflexo. Tudo que está dentro está fora. Como a natureza está sendo tratada, como a gente mesmo se trata. Então são coisas que a gente precisa começar a refletir na nossa vida. Então ele fala assim, ó, a saída conduz de uma passagem estreita para uma área ampla, ou seja, toda vez que a gente quer mudar algo, a gente tem esse processo em que a gente está saindo de uma visão estreita para a gente ampliar essa visão.
Torna-se necessária quando algo bloqueia o nosso percurso. E nós, para sobreviver e recuperar a nossa liberdade, temos de buscar um novo caminho. Então, a gente muda na zona de conforto quando tá tudo gostosinho? Bom, claro que não, né? A gente começa a querer mudar, a querer fazer alguma coisa diferente quando? Quando começa a surgir um incômodo dentro da gente, um bloqueio externo, situações em que vão trazer a gente para que a gente olhe para aquela situação que a gente está vivendo. Isso promove um movimento de mudar, que é um movimento de sair de um lugar mais estreito que a gente está para um lugar mais amplo. E o que ele fala? Que a saída começa na mente. Ela inicia-se com a decisão de deixar para trás algo antigo, que nos mantinha presos e ainda nos fazia esperar alguma segurança, e de nos reorientar para um outro lugar e começar algo novo. Ou seja, geralmente a nossa dificuldade em mudar está onde? Por causa da segurança. A gente quer ter segurança. E a vida é impermanente, né? Ninguém aqui sabe quando vai morrer. Ninguém tem essa chave, né? Exatamente. Situações repetitivas que vão acontecendo na vida da gente não deixam a gente prosperar. E daí faz com que a gente queira fazer essa mudança, né? Então a gente precisa... Isso inicia onde? Ele fala na mente, com uma decisão. Eu não quero mais isso pra mim. Então, eu falo, é um tripé a cura. É a consciência do que eu preciso mudar. Porque sem consciência, você fica igual dando tiro no escuro, sabe? Entrando num monte de coisas, assim, sem saber o que você precisa olhar. Depois, decisão. Essa decisão tem que ser firme e ela vai encontrar muita resistência, essa decisão, mas muita mesmo. E depois a ação. Então, muitas vezes a gente para aqui. A gente toma consciência do que a gente precisa mudar. A gente decide que quer mudar, mas a gente não consegue colocar esse movimento em ação. E isso, muitas vezes, exige com o quê? Exige que a gente sustente a nossa alma para conseguir colocar isso. Quer ver um exemplo disso? Tem uma cliente que quando ela chegou pra mim, ela tava destruída num relacionamento que ela tinha sido traída. E se o marido quisesse voltar com ela, ela voltaria. E ela começou a ter consciência do porquê que essa traição ocorreu. Foi a primeira consciência que ela precisou ter. Qual é o meu percentual nessa traição? Daí isso aí já dói. Por quê? Porque eu saio de um lugar de vítima para um lugar de corresponsabilidade. Então isso teve a ver comigo, teve a ver com uma dinâmica minha. Daí eu vou compreendendo isso. Isso já abre um lugar pro mais, né? E ela foi se abrindo para mais essas consciências, compreendendo esse processo tudo. Vamos ver o que é. Vou terminar de contar, eu já leio aqui. E daí, quando a gente chegou um ponto em que o marido daí, por quê? Porque daí ela saiu do lugar de vítima, começou a tomar conta da própria vida, ela virou novamente um brilho para os olhos pro ex-marido. O ex-marido queria voltar e ela quis dar uma oportunidade. Porém, esse lugar da traição, quando você não conseguiu fazer uma compensação, você não consegue mais ter uma troca com a pessoa. Só perdoar não ajuda a ter um recomeço. Precisa ter uma compensação de tudo isso que o outro sofreu. E nesse processo de volta, o que aconteceu? Ela tentou e começou a rejeitar o marido. O próprio corpo começou a rejeitar o marido. Começou a ter uma cândida de repetição, que a cândidíase mostra que não quero ter relação com esse homem. E daí a coisa mais difícil que é esse lugar de tipo assim, assumir, eu não quero mais. Isso eu queria lá atrás, mas hoje eu não quero mais. Só que daí olhar para os filhos, né? Se posicionar com os pais, se posicionar consigo mesmo das suas próprias escolhas. Então, isso é libertador, gente. Só que para conseguir fazer isso, eu preciso ter tido toda uma consciência antes. Isso durou mais de um ano e meio mais ou menos, para a pessoa ir sustentando esse lugar dentro dela.
Então, muitas vezes a gente vai ter a consciência e a gente tem a decisão do que a gente quer mudar, mas ainda às vezes a nossa alma não está pronta para dar os passos. E a gente precisa ir fazendo o quê? Ir alimentando ela devagar, trazendo movimentos, fazendo movimentos para que ela vá se movendo em direção ao que se quer. Isso é muito comum em um luto também de alguém que foi. Às vezes a gente entende que não é mais pra ficar ali naquele lugar, que aquilo aconteceu, que foi um destino. Você faz o exercício com a pessoa, faz a constelação, a pessoa enxerga tudo isso, mas a dor dela é tão grande que ela não consegue liberar aquilo. Então, quanto mais movimentos ela for fazendo, a cada movimento, o que é movimento? Movimento é quando a gente se expõe, a gente vai num grupo de constelação, faz uma vivência, faz um trabalho terapêutico. Tudo isso vai ajudando a gente ao quê? A trabalhar esse lugar. Para o quê? Para conseguir sustentar a alma, para conseguir realmente deixar aquilo para trás e ir para um novo patamar. Senão eu não consigo. Por isso que, qual o objetivo dessa live de hoje? É divulgar um workshop que eu vou estar fazendo domingo e o nome dele é Mudança. Por quê? Porque vai chegando o final do ano, tem muitas coisas que a gente vai olhando na nossa vida e que a gente fala assim, nossa, eu não quero mais isso para 2025. Ou às vezes a gente tá tão no automático que a gente não sabe nem olhar o que a gente quer pra gente. Tamanho ferido que a gente tá. Então, cada movimento que a gente faz, o que esse workshop vai trazer? Vai trazer toda a consciência do Bert Hellinger sobre o processo de mudança e vai trabalhar com cada um em grupo, mas individual ao mesmo tempo, cada um trabalhando as suas questões, com exercícios sistêmicos, exercícios de meditação, exercícios com âncora. Eu tô montando ele de uma forma em que, assim, vai ficar muito legal pra vocês trabalharem as coisas que vocês querem mudar. Ai, Carla, depois que eu fizer o workshop, então vou conseguir fazer o movimento que eu quero? Talvez sim, talvez não. Vai depender de você, do quanto disponível você tá pra colocar tudo isso em ação na sua vida. Porque cada um tá num estágio. Eu, por exemplo, para fazer a mudança que eu fiz na minha vida, eu precisei olhar muita coisa antes. E eu senti muito medo, e eu vim com medo mesmo. E hoje eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, que como eu exponenciei, assim, foi uma expansão absurda. Eu olho as coisas assim que eu ia estar vivendo se eu tivesse na minha vida antiga o que eu vivo hoje, é exponencial. Mas eu precisei abrir mão de um monte de coisa, um monte de segurança, um monte de zona de conforto, eu precisei confiar num homem que é um lugar que o meu sistema não confia. Então, muitas coisas eu precisei trabalhar dentro de mim para conseguir fazer esse processo. E cada workshop que eu faço, ele tem um propósito também na minha vida, porque nunca é por acaso. Quando eu fiz o das ancestrais, teve um trabalho que eu estava fazendo com a minha ancestralidade. E esse também. Tem 2 encerramentos de ciclo que eu tô fazendo. Um no lugar profissional, que ainda tem a ver com o meu ciclo profissional antigo. E o outro no lugar pessoal, que veio à tona e eu tô trabalhando em mim, e daí eu sinto de ir compartilhando isso, porque começa a fazer sentido pra mim, entende? E daí, toda vez que faz sentido pra mim, que é um lugar que eu consigo ali andar, que eu consigo caminhar, o que acontece? Eu consigo levar o outro também. Então, vai depender de cada um de vocês. O workshop vai ficar disponível por 1 ano na plataforma do Hotmart. Essa disponibilidade vai fazer com que com que você possa repetir, porque são movimentos que, dependendo do que você precisa fazer na vida, você vai precisar repetir. Às vezes você vai precisar ir lá e refazer um exercício. Recentemente, o workshop do pai que eu fiz também teve a ver com isso esse ano. Recentemente, foi em agosto, eu trabalhei o pai aqui no mês todo, né? Fiz o workshop online do pai e trabalhei o pai presencial aqui nos grupos. Em uma das meditações que eu ia colocar que eu ia fazer com o grupo presencial, eu revi uma meditação que eu tinha feito na pós, né, em constelação. E sempre que eu fazia essa meditação com o meu pai assim olhava pra mim, a gente se conectava, aquela coisa mais amorosa do mundo, né? Que eu era bem a filhinha do papai, né? E daí, nesse dia que eu fui refazer a meditação, foi uma coisa surpreendente que aconteceu. Por quê? Quando eu olhei pro meu pai dentro da meditação, o meu pai não olhava pra mim, ele olhava em outra direção.
E quando eu coloquei o meu foco na meditação, na outra direção que ele tava, ele olhava pra minha mãe. Gente, aquilo me deu uma alegria tão grande, porque eu falei assim, eu consegui virar essa chave interna. Eu consegui, porque essa conexão que eu tinha com ele, esse amor, né, que a gente tinha um pelo outro e que conectava nós dois num lugar além de pai e filha, mas um lugar de parceiros, o que não é legal. Eu consegui dentro dos meus movimentos que eu fiz, porque quem fez os movimentos fui eu. Eu consegui, internamente, desconectar o meu pai de parceiro e colocar ele como o parceiro da minha mãe. Então, assim, o mesmo exercício que a gente faz, às vezes lá atrás, a gente vai repetir depois de um tempo, e isso eu fui repetir 1 ano depois, ele tá diferente dentro da gente, porque a gente conseguiu caminhar num lugar interno. Por isso que se fala aqui, tomar pai e mãe é um processo interno, não é um processo externo. Então quem tem, por exemplo, às vezes pais que faleceram não vão ter acesso a eles, mas podem fazer todo esse movimento internamente para abastecer dentro de si tudo isso, porque é aqui que vigora a coisa, é aqui que a coisa tem que funcionar, sabe? Não é aqui. Quem tem pais, às vezes, que tem uma dificuldade de relacionamento muito grande, que a gente escuta muito, pais narcisistas e tudo mais, ou pais abusadores, ou pais que foram, assim, violentos e tudo mais, faz esse movimento interno com o que é possível. E, às vezes, depois de fazer esse movimento interno, pode ser possível ir pra fora. Mas é importante isso. E tudo isso vai te dar o quê? Força interna para você fazer as mudanças que você quer. Então, por isso, eu também dei um bônus para esse workshop, que é presente de Natal mesmo, gente. Quem fizer a inscrição de hoje para amanhã no workshop vai pagar o valor de R$ 49,00 e por R$ 1,00 vai levar o workshop gravado Pai, um Caminho para o Mundo. Por que eu escolhi esse workshop? Porque o pai é o que te manda para a vida. Pai é o que te dá força pra vida. Então, pra eu fazer mudança, eu tenho que estar com essa força do pai estabelecida dentro de mim. Daí vocês vão ter 1 ano de acesso nos 2 workshops pra poder estar trabalhando essas questões dentro de vocês. Então, pode estar fazendo... Quem não puder assistir online vai ser domingo agora, das 6 da tarde às 9 da noite. Quem puder entrar online, a egrégora é diferente, né, gente? Quem já teve nos meus workshops é diferente, tá online, porque ali a gente troca e tudo mais. Mas quem não puder, dá pra assistir depois a gravação. E vai ter 2 em 1. Então, até amanhã, meia-noite de amanhã, vai estar R$ 49,00 mais R$ 1,00 leva ao workshop do pai, tá? Depois ele vai subir para R$ 63,00 o valor do workshop. Até sábado, até domingo de manhã, que vai estar aberta as inscrições, tá bom? Deixa eu ver aqui o que perguntaram. Mas quando eu falo eu não quero, não seria uma exclusão? Que na verdade não pode ser feito, pois tudo que exclui volta, que é a segunda lei. Se puder me clarear, sou grata. Por isso que a gente usa a frase, né? Eu faço um pouquinho diferente, né? Porque se eu falar assim, eu não quero ser como você, eu não quero fazer como você, eu tô exatamente nesse movimento aqui, excluindo a forma como o outro fez, criticando, julgando a forma como o outro fez. Então eu faço um pouco diferente, né? Só que eu preciso o quê? Aprendendo a me posicionar na vida. Vamos dar um exemplo prático para clarear essa pergunta tua aqui, que eu acho que fica melhor. Por exemplo, vamos colocar que o pai... Vou dar o meu exemplo mesmo, que fica mais fácil. Eu era bioquímica, né? Eu tinha um laboratório de análises clínicas, trabalhei 20 anos como bioquímica. Meu pai me deu laboratório, meu pai sempre me incentivou. E por 20 anos eu trabalhei nessa profissão e gostei. Só que um pouco antes da pandemia, na pandemia eu entrei num lugar em que eu não queria mais. Eu queria fazer outra coisa da minha vida. Pro meu pai, eu tava no ápice, na melhor das profissões, fazendo sucesso, já tava estabilizada. Pra ele a minha vida tava mil maravilhas, mas pra mim não tava. Agora, se eu fico vivendo a vida que meu pai quer, o que eu tô fazendo? Eu vivo o que eu não quero. Mas pra isso eu tenho que me despedir com honra e respeito,
do lugar que me serviu até agora. Então, quando a gente quer migrar de profissão, a gente olha para essa profissão e a gente se despede com honra e respeito. Essa profissão me serviu até agora. A minha profissão me deu toda uma estrutura financeira para eu estar fazendo o que eu faço hoje. Ela me deu a minha casa, ela me deu meu carro, ela serviu a educação da minha filha. Então, quanta coisa. Eu servi outras pessoas na área da saúde também, dentro da minha profissão. E eu fui imensamente grata e feliz em muitos anos nela. Agora, se eu fico ali porque o meu pai acha que aquilo ali é bom, eu não tô honrando a mim. Porque o movimento é sempre a gente achar o nosso lugar. E às vezes o meu lugar não é o que meu pai acha que vai ser bom pra mim, não. Por exemplo, o que eu faço hoje, ele nem entende nada. Ele nem sei o que ele pensa do que eu faço hoje. Então, assim, só que pra mim faz sentido. Pra mim, eu tô num caminho que é o caminho que eu desejo ir. Então, assim, o eu não quero, na verdade, nesse exemplo que eu tô dando, é o quê? Muito obrigada, me serviu até aqui. Mas agora eu faço um pouquinho diferente. E pra fazer um pouco diferente e mudar, a gente tem que o quê? Pagar preço das nossas escolhas. Por quê? Porque eu posso bater a cabeça. Eu posso, de repente, não conseguir prosperar nesse movimento que eu tô fazendo. E daí? A gente tem que pagar preço. É isso que a gente precisa aprender, gente. Adulto paga preço. Adulto paga preço, desde pagando um curso, pagando uma terapia, pagando as coisas que precisa comprar. Gente que quer ganhar demais, quer tudo gratuito, chega num lugar, é uma pechinchação, pede desconto o tempo todo de tudo, quer levar vantagem em cima dos outros. É um movimento infantil isso. Não é um movimento de adulto. Adulto paga preço. Então, assim, eu paguei o preço de sair de um lugar em que eu tava no conforto, né? Mas que não era tão confortável assim, porque eu tava desgastada, tava adoecendo. Então, eu escolhi fazer essa mudança e honrar com o que eu queria, entende? E daí o problema é que às vezes as pessoas fazem essas mudanças e depois faz o quê? Bate lá atrás na porta dos pais, querendo que os pais vão dar suporte pra elas. Então, assim, quanto você dá conta também? Então, às vezes, a mudança que você quer fazer, você não tá pronto pra fazer. Às vezes, você vai precisar estruturar ela. Você vai precisar... Como estruturar ela? Vai precisar fazer um caixa, uma reserva financeira pra fazer essa mudança. Ah, eu sou casada. Quer ver um exemplo bem típico disso? Sou casada e tenho... não dependo 100% do marido. Mas quero sair desse relacionamento. Então, eu vou precisar mudar primeiro. Porque, senão, o que acontece? Às vezes eu vou sair e eu vou passar muita dificuldade. Então, muitas vezes eu vou precisar o quê? Sair da minha zona de conforto, de estar recebendo tudo ali, começar a buscar um trabalho, começar a buscar uma nova atividade, para que eu também faça a minha parte ativa no processo do que eu quero mudar. Então, não é sobre o outro, é sobre a gente. É sobre o que a gente dá conta de sustentar. E às vezes a decisão, como o Bert falava, ela começa na mente. E olha o que ele fala sobre isso, exatamente o que a gente está falando aqui. Então ele fala que a decisão começa na mente e inicia-se com a decisão de deixar algo para trás que é antigo, né? E que nos mantinha presos e ainda nos fazia esperar alguma segurança. Em seguida, cabe-nos ponderar entre os diferentes caminhos que temos à disposição. É isso que eu tô falando. Às vezes o que você quer, a mudança que você quer fazer hoje, você precisa estruturar ela. Não é possível. Porque senão você sai fazendo aí as coisas sem uma estrutura, é óbvio que isso aí não vai dar certo. Vai comparar os caminhos que você tem, né? E escolher o que oferece mais perspectivas. Esse é o segundo passo a ser levado em conta após essa decisão. Posteriormente vem o planejamento cuidadoso de como esse objetivo será alcançado, sem que haja muitas resistências a serem superadas. Os passos já são determinados e iniciados, sem que o anunciemos. Estamos no caminho, sem sermos notados. Enquanto os outros ainda acham que podem dispor de nós, já escapamos deles.
Somente quando já estamos longe é que eles reconhecem que perderam seu poder. Como garantimos a nossa saída de algum lugar? Sem fazer alarde dela, ou seja, sem um sentimento de triunfo ou de superioridade, é o que eu acabei de falar, com honra e respeito ao que aquele lugar, ao que aquela pessoa, ao que aquela situação promoveu de aprendizado na minha vida. Estamos em outro lugar, independentes e livres. Só assim a gente consegue ter força para fazer uma mudança significativa e que se sustente quando a gente olha para o que foi com honra e respeito. Isso com um marido que a gente largou, isso com uma amizade que ficou lá para trás, com um emprego, com os pais quando a gente sai de casa para ter a nossa própria vida. Entende? O filho que sai com aquele nariz empinado de tipo, vou sair daqui porque esse lugar não me serve, vou para um lugar melhor, entende? Ele já tá o quê? Decretando o insucesso dele na vida. Por quê? Porque ele não reconhece tudo que ele recebeu ali naquele lugar. Quando o filho reconhece tudo que ele recebeu naquele lugar, agradece e honra, ele fala assim, obrigada até agora. Agora eu faço o meu caminho. E o meu caminho pode ser diferente do que o caminho que os meus pais quiseram trilhar. Quer ver um exemplo disso? Às vezes, por exemplo, vou trazer meu exemplo de novo. Meu pai é uma pessoa assim super simples, né? Então ele não gosta de viajar. E ele gosta de coisas mais simples, ele gosta de ficar no sítio. E eu adoro viajar. Quando eu entro nesse lugar de querer ficar ensinando ele como ele tem que viver a vida e a prosperidade, ensinando ele que ele tem que viajar de avião, ou que ele tem que ir para um cruzeiro, ou que ele tem que fazer isso ou aquilo, usufruir da vida dessa forma, como eu vejo, não como ele vê, eu tô sendo arrogante. E daí, sabe por que a gente faz isso? Porque é difícil a gente ir pro que a gente quer fazer sem carregar os que a gente ama. Então, o nosso lugar de força é quando a gente faz o que a gente quer fazer e respeita o lugar que o outro quer estar. Esse é o lugar de força, principalmente dos pais. Então, se não é esse o lugar que o meu pai quer estar, eu desfruto do lugar que ele gosta com ele, faço as minhas viagens, as coisas que eu quero fazer e que eu sonho em fazer. E não tem nada demais eu sonhar com coisas além do que ele sonhou, de eu querer coisas além do que ele quis. Não tem nada demais. Só que esse é um desejo, uma vontade minha, não dele. Toda vez que eu saio desse meu lugar, eu quero enfiar a goela abaixo, como eu vejo a vida, e como eu vejo a prosperidade, como eu vejo a abundância na vida, para que ele seja assim também, eu desrespeito quem tá antes de mim, quem me deu a vida, tanta sabedoria, tanta coisa que precisou passar para eu chegar. Então a gente precisa ser menos nesse lugar dos pais, entende? Para isso, quando a gente tem essas despedidas com honra e respeito, o que a gente faz? A gente consegue tomar a abundância que a vida traz. E a gente daí consegue fazer esse movimento de mudança. Por quê? Porque daí é um movimento que tem força. Por quê? Porque eu tô com os meus pais dentro de mim. Eu tô com a força da vida dentro de mim. Por isso que é profundo. Deixa eu ver aqui. Ai, obrigada, Cris. A Cris participa de todos os meus workshops. Isso mesmo, Bia. Primeiro temos que nos abrir para que o processo comece e perpetue. E uma boa forma de se abrir, né, Bia? É a gente olhando as dinâmicas que a gente está emaranhado, né? Então a constelação traz essa visão que é incrível, gente. É incrível. A Bia experienciou isso semana retrasada e tá encantada. Ó, outra comentário aqui. Por isso, há homens que deixam suas famílias sem honrar a mãe dos filhos. Não fica com mulher nenhuma. Devemos honrar que precede. Exatamente. O que o Bert fala sobre isso? Tem um livro dele que chama Pra Que o Amor Dê Certo. E ele fala sobre isso. Ele chega e fala assim pro Bert. Bert, eu quero ter um relacionamento, mas eu não paro em nenhum relacionamento. Daí o Bert pergunta, quantos relacionamentos você teve? Daí ele fala 7. Daí ele fala assim, tá acabado pra você. Daí ele fala, mas eu não tenho nenhuma chance. Ele fala assim, você só tem uma chance. Se você olhar pra trás e honrar todas as mulheres que vieram antes,
toda a história que você teve com cada uma delas, daí você tem uma chance. Por quê, gente? Dentro do relacionamento, a cada relacionamento que a gente vai tendo, principalmente como envolve sexualidade vincula, esse vínculo vai ficando mais fraco. Então, o nosso maior vínculo é com o primeiro relacionamento. Só que vínculo é diferente de amor. Então, eu posso ter vínculo com aquela pessoa, mas não ter mais amor. Porém, eu tive, em algum momento, um amor ali. E quando eu olho e eu reconheço esse amor, eu reconheço esse lugar que a pessoa teve. Se eu tive um filho com ele, eu reconheço tudo isso, eu reconheço a experiência que essa pessoa trouxe pra mim. Eu só tô aqui hoje por causa da experiência do meu casamento, do meu primeiro casamento, senão eu não tava. Eu falei, esse tempo atrás, eu falei, se eu tivesse tido um casamento mais ou menos, eu tava vivendo o que muita gente vive. Aquela vida medíocre mais ou menos. Porque no mais ou menos a gente fica ali naquela zona meio de conforto, falando aquela mesma frase que a gente escuta. Ah, ruim com ele, pior sem ele, né? Não tá tão bom, mas também é bom. E daí a gente fica naquela coisa, sabe? Sem sal. E não sai daquilo. Então, graças a Deus, hoje eu consigo olhar dessa forma, 9 anos depois. O meu relacionamento foi um relacionamento bem difícil mesmo, de muitas dores que eu tive. Porque foi só através dessa oportunidade na minha vida que eu busquei tudo que eu busquei. Então, eu sou extremamente grata, mesmo, de todo o meu coração. Eu nunca imaginava, quando eu saí dessa relação, que eu ia falar isso. E acontece, e eu já tenho amigas também que saíram de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, que foi super dolorida, entrou no movimento do autoconhecimento, começou a fazer um monte de coisa, começou a se olhar, ver um monte de processo, saiu do movimento de vítima da vida, e hoje olha e fala assim, minha nossa, gratidão, gratidão. Esses dias mesmo, eu falei pra uma amiga minha que foi traída, que teve uma situação bem difícil, e ela virou e falou pra mim assim, ela falou, bem que você falou, que ainda eu ia agradecer. E ela falou, e realmente, tudo que eu tô tendo a potência de viver hoje é por isso. Então, gente, pra fechar, eu quero deixar uma história do Bert que chama A Festa. As histórias do Bert são histórias, assim, que fazem a gente refletir na vida, sabe? Então, deixa que ela atua dentro de vocês. Eu tô meio gripada hoje. E eu vou compartilhar algo aqui também. Eu tive uma resistência absurda pra fazer essa live hoje. Porque eu fiquei a tarde inteira de cama. Tive febre. Fiquei com muita vontade de avisar que não ia ter a live. Só que eu precisava divulgar o workshop que vai ser domingo. E daí depois eu fiquei refletindo, né? O que eu tô me expondo aqui pra colocar mudança, né? E toda vez que a gente quer fazer algo em que isso impacta a vida das pessoas, em que isso pode levar as pessoas pro mais, as resistências vão acontecer. E eu também tive essa resistência no meu próprio corpo, com a saúde, e isso é comum acontecer também quando a gente tá num processo de fazer mudanças. Eu tive, em relação ao meu final de semana, um processo pessoal também que eu passei. Então, tudo isso tá alinhado, sabe? Com o que eu tô propondo aqui pra vocês. Então, eu descansei e eu falei assim, eu vou, assim mesmo, pedir pra minha amiga aqui mandar um reiki pra mim, me ajudar, tomei um banho pra renovar e vamos sustentar dentro da dificuldade, por quê? Porque é a resistência que tá vindo. Então, tudo que a gente faz que vai levar o mais para as pessoas, e inclusive e para nossa própria vida, vão ter movimentos para querer segurar a gente. Então, eu vou finalizar com esse conto que ele fala, que chama A Festa. Uma pessoa se põe a caminho e, olhando à frente, avista ao longe a própria casa. Ela vai em sua direção e, ao chegar, abre a porta e entra em um salão decorado para uma festa. Vem todas as pessoas que foram importantes na sua vida. Cada um que chega traz algo. Fica um pouco e vai embora. Assim como desejos ou o sofrimento, que também trazem algo, ficam um pouco e vão embora.
E como a vida que também vem nos traz algo, fica um pouco e vai embora. Vem a festa, cada um com um presente especial, pelo qual já pagaram o preço integral, de uma maneira ou de outra. A mãe, o pai, os irmãos, um dos avós, uma avó, o outro avô, a outra avó, os tios e tias, todos que deram espaço para você, todos que cuidaram de você. Vizinhos, talvez, amigos, professores, companheiros, filhos, todos que foram e ainda são importantes na sua vida. Depois da festa, a pessoa ainda fica ricamente presenteada e com ela apenas as pessoas que ainda podem ficar por mais um tempo. A pessoa chega à janela, olha para fora e vê as outras casas. Ela sabe que lá também um dia haverá uma festa e que ela irá e levará algo, ficará um pouco e irá embora. Nós também já estivemos em uma festa. Levamos e tomamos algo. Ficamos um pouco e vamos embora. Como? Realizados e plenos. E só tem uma forma da gente ter essa plenitude. Aprendendo a se despedir de quem passou pela nossa vida, agregou algo, nos deu amor. E não é possível mais estar aqui, seja por qualquer motivo que for. Por empregos que também estiveram assim, às vezes um pai, uma mãe que já foi. Enfim, cada um tem a sua própria história e dentro dela tem o que precisa olhar, né? Então eu convido você que tá aqui me assistindo hoje a vir para esse workshop no domingo pra gente aprofundar um pouco mais, onde a gente vai olhar para essas algumas dores de dificuldades de despedida, né? E trabalhar um pouco mais esse desapego, esse lugar de deixar ir, através de exercícios. Tô preparando algo bem lindo aqui para que a gente possa mergulhar nesse movimento de mudança juntos, tá bom? Então até amanhã, à meia-noite, o workshop tá R$ 49,00 mais R$1 de bônus, né? Você vai levar o workshop Pai. E daí depois, quarta-feira, ele sobe para R$ 63,00, tá bom? Então quem já tomou a decisão já faz a inscrição. O link vai estar na minha bio e eu também vou deixar o link nos grupos, tanto no grupo de Indaiatuba quanto no meu grupo pessoal. Quem não tiver, chama Reconexão, que é um grupo em que eu alimento, às vezes com algumas coisas, algumas mensagens. E daí eu vou deixar o link lá também pra quem tiver acesso. Ou então me chama no direct que eu também envio, tá bom? Um beijo enorme, gente. Muito obrigada por quem passou por aqui. Gostei, Bia. E aguardo vocês no nosso workshop domingo. A Marília acabou de avisar eu aqui. O link tá na bio, tá bom? Só vem, só diz o sim, que o resto se movimenta lá. Beijão, gente. Até!